deixa eu te contar. Eu tenho esse canal do YouTube, já tem uns 3 anos que eu faço um trabalho, sempre tentando ser diferencial, né, na questão histórica, né? Lá em casa, o meu avô sempre ficava contando essas histórias do jiu-jitsu, era uma coisa tão bonita, né, numa época que não tinha informação. Então, eu acho que me alimentei muito disso e sempre tive esse sonho de estudar mais a isso, né? E quando surgiu esse negócio da internet, comecei a colocar material, depois começamos a produzir material, conheci o Fábio e se tornamos logo grandes amigos, porque, pô, a gente ama o mesmo negócio, ele contava, o Pedro Emetério, eu falei, pô, o Pedro Emetério eu conheço, esse conheço, daí, pô, eu falei, pô, tu conhece tudo que eu conheço? Então, vamos ser amigos, né? E acabamos fazendo um trabalho junto, a gente produz muitos vídeos aqui. O senhor teve numa live que a gente fez com o Jorge Grace, filho, né? Fui eu e o Fábio que nós fizemos aquela gravação. A gente entrevistou uma turma do Nordeste, da época do Jorge, da época do Ivan Gomes, do Euclides Pereira. Então, estamos fazendo essa garimpagem, né? E a gente queria fazer o mesmo com o senhor, com a história do seu pai. E como o Sandro falou, eu acho que a história do senhor e do seu pai, né, elas estão muito ligadas, não só à história do jiu-jitsu paulista, como do jiu-jitsu em geral, né? Porque aí mescla, por exemplo, o Marcelo Berg, mescla o Zono, né? Família Ono, né? Que é onde seu pai começou. O Otávio de Almeida pai, tá? Vou falar, Otávio de Almeida pai, sempre para, né, para fazer essa distinção. Ele tem uma origem dentro do jiu-jitsu que eu considero assim, nobre, na verdade, né? E é justamente com a família Ono, né? Só que eu estava vendo também nos meus arquivos, eu achei uma foto muito antiga que eu queria que o Sandro mostrasse aí. Eu acho que é antes do Ozono até. É uma foto do seu pai fazendo boxe. Tem aí, Sandro? Opa, é o próprio. É o próprio. Quantos anos ele tinha mais ou menos aí, mestre? Aí ele não tinha 30 anos, com toda certeza. O papai sempre foi muito esportista, né? E naquela época, ser esportista era uma coisa um pouco marginalizada, vamos dizer assim, entende? Porque vestir short, né? Vestir kimono, sem gravata, não era uma coisa tradicional da sociedade. Os tempos eram outros. Então, o bacana era o cara que estava de terno, que estava de cartola, que estava de chapéu, né? Então, de repente, você colocar um short, se é que aquilo a gente pode chamar de short, que é um calção, né? Uma bermuda, né? E tá sem a camisa, aquilo não era visto com bons olhos. Mas o papai sempre foi muito esportista, sempre foi muito dado à vida do esporte. E ele praticou realmente um tanto de boxe. Ele era goleiro, foi goleiro profissional de um time de futebol, né? Eu tenho algumas fotografias do papai. Sandro tem uma goleiro. Aí. Põe aí, Sandro. Põe aí para ele ver. Pois é. De goleiro? Tem uma bonita que ele já está até mais forte. Ele está até mais forte, mestre. Já sei. Ele era forte, né? Mas essa ele já está bem forte. É uma foto com o time dele, não é isso? Isso. Ele já estava ali bem forte, né? E o papai era conhecido como Tatinha. O apelido dele no jogo de futebol era Tatinha, né? E então ele sempre foi dado muito ao esporte, sempre praticou muito esporte, né? E daí ele conheceu os irmãos Ono e treinou judô durante um bom tempo, né? Até a faixa preta de judô. E aí, então, ele conheceu no Brás, mais precisamente na Maria Pina, ele conheceu a academia do Jorge Grace. E aí se bateu e se abraçou ao jiu-jitsu, de onde ele nunca mais saiu, né? Ô mestre, ele contava alguma coisa da parte do Zono? Tem uma foto dele também bem bonita, que ele está do lado do Yasuichi, né, que é o Ono mais velho, inclusive. Ele falava dessa época desse treino de judô, porque eu acho que era um treino mais severo, acho, né, mais rígido, né? O papai sempre foi um grande contador de história, entende? E não rara foram as vezes em que durante o almoço, de que durante as próprias aulas, né, ele sentava e começava a contar a vida passada dentro do esporte, né? E ele sempre enalteceu de uma forma
muito romântica, inclusive, né, a atuação dos irmãos Ono, né, dizendo que, além de ótimos lutadores de judô, que na época era um judô muito direcionado ao jiu-jitsu, na parte de chão do jiu-jitsu, né, eles eram muito completos, tanto que o papai, em 2 anos de treino lá com o Jorge Grace, em 2 anos ele recebeu a faixa preta do Jorge. Ele chegou lá, meteram uma faixa branca nele. Eu tenho uma foto dele de faixa branca na academia, né? Mas dando calor lá em todo mundo, né? Inclusive criando alguma certa dificuldade para que o Jorge batesse nele. Então, ele, coisa de 2 anos, ele virou faixa preta. E com o aval do Jorge, né, ele deu sequência na academia do Jorge. Ô mestre, só falar, ele treinou no Zono, onde que era no Martinelli lá, né? No edifício Martinelli, acho que era, né? Exatamente. Você é um historiador, hein, velho? Você sabe mais do que eu, pô. Entendi, exatamente. No prédio Martinelli, né? Aqui em São Paulo. Bom, então eu dizia que o papai sempre teve uma vida esportiva, né, bastante ativa e bastante intensa. Foi treinar judô lá no prédio Martinelli com os irmãos Ono e sempre comentava sobre a eficiência dos irmãos Ono, não só na parte em pé, que logicamente eles eram exímios, né, judocas, mas na parte também de chão, a parte do neuazá. E aí eles iam, que era uma maravilha também no solo, né? Então, o papai aprendeu bastante, não só a parte de pé, como também a parte de chão. Aí ele conheceu, mais precisamente na Rua Marculina, a academia do Jorge Grace. E lá se matriculou e lá ficou por anos treinando com o Jorge. E em pouquíssimo tempo, coisa de 2 anos, no máximo 3 anos, o papai recebeu a faixa preta do Jorge Grace. O Jorge Grace, num determinado momento lá da academia, pediu ao meu pai que ficasse puxando as aulas, porque ele iria para o interior. Foi quando ele foi lá para Araraquara, cuidar do Candoca. Foi quando ele foi para... Não era Novo Horizonte, mas era... Não era... Catanduva. Coisa... Catanduva. Catanduva. Não, Rabai, é isso? Foi cuidar do próprio... Romeu, em São Carlos. Romeu, exatamente. Foi cuidar de Romeu, essas coisas. E lá ele deve ter se encantado, porque, passado alguns meses, ele liga para o meu pai e pede para o meu pai fechar a academia, dizendo que não iria voltar, que iria permanecer no interior, né? E o papai, então, foi comunicar aos alunos que a academia seria fechada porque o Jorge não mais iria voltar. E os alunos, na ocasião, pediram ao meu pai que continuasse com as aulas, para que não fosse encerrado o treinamento assim, de uma hora para outra, né? E o papai, então, procurou pelo Jorge, dizendo: olha, os alunos estão pedindo para eu continuar, eu quero saber se você me autoriza a continuar como professor da academia. E o papai continuou mais 2 anos como Academia Jorge Grace, pelo professor Otávio de Almeida. Eu tenho, inclusive, os folhetos da ocasião, né, onde tinha ali o próprio certificado da academia, o certificado de faixa da academia, né, vinha a Academia Jorge Grace em cima, né, e depois pelo professor Otávio de Almeida. Passado esse tempo de 2, 3 anos, o papai ligou para ele perguntando se ele poderia conduzir a academia, até porque iria sair lá do Brás, né, e se ele poderia trocar para a Academia Otávio de Almeida e assumir definitivamente a identidade dele. Uma vez que ele cursava a faculdade de medicina, ele era terceiranista de medicina, né? Mas que ele iria abrir mão da faculdade para se tornar professor de jiu-jitsu. E o Jorge não criou nenhum problema e até o incentivou, dizendo: não, faça isso e bola para frente, eu vou estar sempre com você, o que você precisar me procura. E eu sei que ele, mesmo depois disso, teve algumas vezes com o Jorge, porque eram bons amigos, né?
Ô, mestre, o senhor falou um negócio interessante aí. O que o seu avô falou dessa... Porque assim, eu fico imaginando naquela... Eu tenho o diploma dele aqui, ele ganhou a faixa preta primeiro grau em setembro de 1950, tá? Tem aqui o diploma, está assinado pelo Jorge e tudo. Agora, o que o seu avô falou em 1950, antes, né, um pouquinho, sei lá, enfim. Olha, eu vou parar o 3º ano de medicina e vou dar aula de jiu-jitsu. Eu quero só teve algum... Ele contava alguma coisa a respeito disso ou não? Meu avô era uma pessoa extremamente rígida, né? Eles tiveram uma briga muito séria, né, por ocasião dessa decisão do meu pai. Né? Eu sei que ele ficou um bom tempo. Só para você ter uma ideia, o meu avô era um cara muito bem financeiramente, mas o meu pai, com 14 anos de idade, vendia água na rua. Então, você veja, a educação que meu pai recebeu, né, foi uma educação extremamente rígida. Né? Ele era levado a pão e água. Né? Era tratado mesmo com a escola da vida. Né? E quando ele tomou essa decisão, ele já era casado, inclusive, né? Meu avô enlouqueceu. Né? Falou, você não pode fazer uma coisa dessa. Você está maluco? E você sabe que eu digo até hoje que eu, na minha mocidade, vamos dizer assim, né, na minha juventude, eu questionei muito meu pai, dizendo, poxa, você largar uma faculdade de medicina para ser professor de jiu-jitsu, né, é coragem toda a vida. Né? Mas, hoje, com a idade que tenho, digo que ele jamais poderia tomar uma decisão tão acertada como tomou, né? Porque papai, sem sombra de dúvida, além de um bom professor de jiu-jitsu, ele foi um educador. Eu ainda hoje cruzo com alunos dele e recentemente cruzei com um aluno dele na praia e foi muito por acaso, porque eu tava com o Luciano, o Zafir, né? Por isso que o rapaz me parou, porque ele conhecia o Luciano. Né? Então parou, conversou e tal, não sei o que, pá, você deve lembrar do Otavinho. Né? Quando ele falou, você lembra do Otavinho, o cara caiu num choro, entende? Absurdo. Né? Falando, isso não pode ser verdade, pô, entende? Você é filho do meu segundo pai. Né? E isso acontece algumas vezes ainda hoje. Né? Há pouco tempo atrás, eu encontrei a gerente do banco de onde ele tinha conta. A festa que essa senhora fez para mim foi um negócio absurdo. Né? Ou seja, papai marcou uma época, com toda certeza. O senhor falou uma coisa aí que eu lembrei de outra passagem. O senhor falou que o Jorge Gracie, inclusive, mantinha um relacionamento depois que ele saiu, né, que ele deixou a academia. Isso é raro até. Eu tenho uma biografia do Jorge Gracie, né? Geralmente, ele que foi o caso de, acho que 99% dos alunos, ele deixava a academia, ia embora e nunca mais aparecia. Só que no caso do seu pai foi um caso à parte, porque, inclusive, eu sei de uma história que o Sandro, não sei se ele sabe. O mestre Oswaldo Carnivale, ele começou com seu pai, né? Ele começou com seu pai, e ele falando para mim isso aí, né? Que quando ele foi ser promovido, o seu pai falou, olha, ele não falou nada, na verdade, ele esperou o Jorge voltar numa dessas vezes, né? O Jorge voltou para a academia, e aí deram uma judiada lá no mestre Carnivale, e o final da história é o seu pai pergunta, né? Fala, e aí, Jorge, o que você acha aí? Aí diz que o Jorge virou assim pro seu pai e falou, dá a faixa preta para esse merdinha aí. Foi assim que o mestre Oswaldo Carnivale ganhou a preta. Né? Então, quer dizer, eles tinham uma relação mesmo depois dele, né? Quer dizer, era impressionante isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, e até meio constrangido de te contar isso. Né? Há alguns bons anos atrás, eu fui chamado para dar uma entrevista na Rádio Bandeirantes. Né? E eu estava dando essa entrevista e, de repente, o repórter colocou o Hélio Gracie na outra ponta da linha. Né? Falou, olha, inclusive, nós vamos aproveitar que está do outro lado da linha aqui, mestre Hélio Gracie e tudo. E o mestre Hélio, naquela ocasião, já tinha uma idade bastante avançada e eu tenho uma ligeira impressão de que ele achou que estivesse falando com meu pai. Entende? Rapaz, eu fiquei constrangido, né, com a manifestação de carinho que o mestre Hélio, entende, teve no telefone,
né, com o meu pai. Então, você tem toda a razão. E digo outra para você. Eu fiquei sabendo dessa intimidade, fiquei sabendo desse carinho que o mestre Jorge Grace tinha pelo meu pai, pela esposa do Candoca. Eu, até alguns meses antes do Candoca falecer, eu tive na casa dele. Eu ia lá periodicamente visitá-lo, bater papo, ele me ligava. Era uma relação de amizade muito próxima, muito boa. E a esposa dele me contou passagens do Jorge, porque o Jorge dormia na casa do Candoca quando ia para Araraquara, né? E ela acabou me contando umas histórias e algumas passagens lá com o Jorge e da relação de amizade que o Jorge tinha com meu pai e as manifestações que ele contou para ela, né, a respeito de passagens com meu pai, que eu não sabia. Eu não sabia. Meu pai contava, né, meu professor, mas nunca me contou de uma passagem, de outra, e coisas que, no fim, eu fiquei sabendo lá e fiquei bastante sensibilizado, né, com esse carinho, porque a família Grace não é disso, você mesmo acabou de falar. Eles não são dados à manifestação de convívio social, né? E eu sei que o Jorge teve, sim, uma amizade bem próxima com meu pai. Legal. Ô, mestre, eu queria que o senhor falasse também agora sobre a evolução, né, da Academia Otávio de Almeida. Eu lembro também que ela passou pela Rua Lisboa, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho por onde ela passou, como é que foi aí. Então, olha, vamos dizer assim que quando eu comecei a me dar conta da força do jiu-jitsu, né, eu me dei conta de que nós estaríamos mal localizados. Nós estávamos já há 14 anos num prédio da Rua da Consolação, em frente ao Cine Belas Artes. Consolação 2416, segundo andar. E aquela rua não tinha estacionamento, não tinha lugar onde colocar carro, né? Então, as aulas terminavam, o meu pai descia com os alunos e os colocava na escada ali do prédio e ele ficava na porta, na rua, né? Então, chegava o carro de fulano de tal, ele gritava o nome do aluno, o aluno vinha, descia, até logo, boa aula e tal. Quer dizer, ele servia ali de porteiro, né? Entregando os alunos um a um no carro, né, cumprimentando a mamãe, olha, a aula hoje foi maravilhosa, olha, eu preciso saber como é que estão indo as notas da escola dele, queria saber como é que está o comportamento, me liga depois e tal. E quando eu comecei a me dar conta dessa dificuldade que nós estávamos vivendo ali na Rua da Consolação, né, eu me propus a encontrar um local para a gente mudar a academia. E com a avó do meu pai, né? Olha, procura algum lugar aí bacana e tal. E eu saí atrás. Eu rodei São Paulo para tentar achar um lugar bacana. E nunca encontrava. E quando encontrava, estava fora das possibilidades do meu pai. Até um dia que eu achei uma casa e me encantei com o dono da casa, principalmente. Era um senhor de idade, muito bonzinho. E fechei negócio com ele. E meti um cheque meu sem fundo para ele, né? E cheguei para o meu pai e falei, olha, achei o lugar da nossa próxima academia. Ah, vamos dar uma olhada e tal. Eu fui lá dar uma olhada, ele falou, poxa, mas o aluguel e tal. Eu falei, não, você não está entendendo, eu já paguei o primeiro mês antecipado. Ele, nossa, meu pai ficou sem falar comigo 2, 3 dias. Você está louco? Você deu um cheque sem fundo, nós não temos dinheiro para pagar isso. A gente vai dar um jeito, né? E foi o que aconteceu. Em coisa de uma semana, nós mudamos. E antigamente, o colchão era colchão de algodão. Não era nem tatame de palha, era colchão de algodão. E coberto com lona de caminhão, né? Era uma coisa bem primitiva, né? E, olha, foi um tal de carregar colchão que eu me lembro até hoje, que eu carreguei de colchão não foi brincadeira. A gente enrolava, amarrava com a faixa, né? E botava em cima do carro, e botava e tudo, e vamos mudar, né? Esse já era na Lisboa? Onde que era, mestre? Esse? Rua Lisboa, 138. E ali eu fiquei por 30 anos, né? E ali nós tivemos, acho que o auge da academia, né? Porque chegamos a ter ali uma quantidade de alunos absurda para o tamanho do local, né?
e gente de todos os lugares, de todos os bairros, né? Era um negócio muito gozado, porque quando você ia fazer a ficha de matrícula, né, e o cara falava, de repente, que morava em Osasco, que morava em Itapevi, né, você falava, meu, o que você está fazendo aqui? Né? E o cara vinha de longe mesmo para ter aula com meu pai. Né? Foi um negócio fantástico, foi um sucesso absoluto. Mas parece que não só o jiu-jitsu, vocês foram a primeira academia de natação, né, privada, eu acho, de São Paulo. Na verdade, não a primeira, nós fomos a terceira escola. Acontece que isso aconteceu no ano de 1971 ou 2, eu não tenho exatamente, mas foi ali entre 1 e 2. Né? E em 1973, eu fui fazer CPOR. E quando eu fiz CPOR, na minha turma, tinha um nadador de grandes distâncias, né? de travessia. E conversa vai, conversa vem, nós resolvemos que nós iríamos abrir uma escola de natação. E então, um dia sentado lá com meu pai, nós chegamos à conclusão de que nós iríamos montar uma escola de natação, que na época seria a terceira escola de natação do estado de São Paulo. E tinha natação nos clubes, mas não tinha nada particular. Né? Na época, tinham 2 academias em São Paulo, né? E nós seríamos a terceira. E eu ficaria sócio desse rapaz. Até o dia que meu pai me chamou e falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou vender isso, vou vender aquilo e nós não precisamos fazer sociedade. Vamos construir para a gente mesmo. Né? E nós construímos, então, uma piscina no fundo da casa. Fizemos a piscina, na parte da frente era a parte de jiu-jitsu e a parte de trás, a piscina, a parte de natação. Né? Era uma casa relativamente pequena, eram 10 por 50 metros de profundidade, tinha a casa, né? E nós chegamos a ter nessa casa 500 e tantos alunos. Era um negócio absurdo a quantidade de aluno que a gente tinha. Né? Maravilha. Ô mestre, eu queria entrar justamente nesse aspecto aí, que é o seguinte, o jiu-jitsu, até um pouco, acho que talvez antes da década de 70, mas assim, como o senhor falou, a partir de 70, ele já havia, obviamente, algumas escolas no Rio de Janeiro que davam aula para criança, tá? Tinha algumas escolas que se dedicavam a turmas de criança e tal. Mas eu vi algumas fotos que depois nós vamos mostrar aqui, que é impressionante a especialização, na verdade, né, que seu pai começou a fazer, voltado para a criança. A impressão que eu tenho que, durante esse período, o foco principal dele eram as crianças, né? Porque, assim, os festivais, né, como ele chamava, né, que eram os eventos de campeonato interno, de apresentação, cara, é um negócio, você vê muita gente, muita criança, né? O que o senhor acha que levou ele a tomar essa decisão? E eu sei que na época não era muito comum, né? Então, o papai começou com criança muito cedo. Muito cedo. Vamos dizer, papai abriu a academia já da Rua Augusta, que da Maria Marculina ele foi para a Rua Augusta, e da Rua Augusta ele foi para a Rua da Consolação. Depois da Rua da Consolação é que nós fomos para a Rua Lisboa. Né? Antes nós tivemos um pequeno hiato aí na Rua João Florencio, mas durou muito pouco tempo, porque nós morávamos nessa casa, na parte de cima, e nós fizemos um tatame embaixo, mas foi uma transição para poder chegar na Rua Lisboa. Né? O papai era um educador nato. Né? Quando eu falo isso, eu fico até meio sem jeito, porque era meu pai, né? E falar do pai é fácil, né? Mas o papai tinha um domínio sobre criança absoluto, absoluto. Era uma coisa gritante a maneira como ele tinha um envolvimento com criança e conquistava coisa das crianças absurdamente bacana da gente ver. Né? E ele realmente se especializou no trato com criança. Criou uma metodologia toda própria do jiu-jitsu desenvolvido para criança, né? E teve, numa ocasião, e eu fiquei sabendo isso depois, porque eu nunca fui um cara de mexer nas coisas do meu pai. Né? E eu fui mexer numa agenda dele
de recebimento, de pagamento, por conta do falecimento dele. Eu fui mexer nas coisas dele e tudo, e acabei achando ele era muito organizado, ele era muito disciplinado, né? E ele tinha as agendas ano a ano da academia. E eu cheguei a constatar um mês em que ele teve 370 recebimentos de mensalidade. Ou seja, ele tinha 370 alunos sozinho. Quer dizer, era um negócio absurdo, né? E esse grau de intimidade e esse grau de afinidade cansa, né? E é comum, uma hora antes de começar a aula, né, fazer fila na porta de pai e mãe querendo falar com ele sobre os problemas que os filhos estariam dando em casa, né? E ele, durante as aulas, ele usava histórias, usava fatos que contavam a situação que ele tinha acabado de ouvir de reclamação do pai e da mãe, né? E transferia isso para o tatame, contando uma história de alguém que ele tinha ouvido falar e tudo, né? E era incrível como ele conseguia sucesso. O pai e da mãe ligaram depois e falaram: olha, meu filho não comia verdura e agora está comendo. É um negócio absurdo, né? Mestre, e seu pai, só uma pergunta. E seu pai sempre sozinho no tatame? Sempre sozinho. Sempre sozinho. Os poucos que vieram a ajudar foi mais tarde, já na Rua Lisboa. Nós tivemos a ajuda ali do Hiroshi Nogami durante bastante tempo, né? O Hiroshi era um faixa preta do Gastão Grace, trabalhava diretamente com o Gastão Grace lá na Cidade Jardim, né? E ele veio ficar com a gente. E teve muito auxiliar, que eram aqueles que, talvez desprovidos financeiramente, que ele ajudava e vinham lá para a academia e acabavam virando os instrutores, como ele chamava, né? Olha, esse aqui é meu instrutor. O próprio Moisés Murad ficou bastante tempo como instrutor do meu pai lá, né? Mestre, eu vou além. Eu tive... O seu pai, para mim, ele foi um personagem fascinante e eu queria muito ter conhecido ele, porque, assim, justamente por eu ter entrevistado Candoca, né, o mestre Candoca, o mestre Naum, o mestre Romeu, o mestre Oswaldo Carnivale, eu posso dar uma lista aqui imensa. Tá? É impressionante como eles falam do seu pai. Eu ficava impressionado. Eu chego a dizer até que ele tinha um negócio assim meio que quase que sacerdotal, porque eles eram fascinados pelo seu pai. É verdade. Né? Então isso me despertou muito, né? É verdade. A pessoa falou que era só com criança, mas eu acho que não, era com os adultos também. O papai era de uma educação absurda, né? E eu lamento muito não ter aprendido isso. Mas o papai era de uma amabilidade, né? De uma cordialidade absurda, mas absurda mesmo. Era um negócio gritante. Eu nunca vi meu pai falar um palavrão, entende? Quer dizer, uma vez eu na mesa falei pô, não é isso, pô. Né? Ele falou: não esquece que eu preciso falar com você depois do almoço. Aí ele me chamou no quarto e falou: você se deu conta do que você falou lá na mesa? Eu falei: não, o que você está falando? Meu, você falou pô. Você não pode falar um negócio desse. Você sabe o que é pô? Eu falei: pô é pô. Entende? Isso aí é uma gíria, expressão, a gente usa isso. Não, pô é uma abreviação de porra. Isso aí é uma das coisas mais horríveis que você poderia falar. Entende? Você imagina qual era o grau, né, do meu pai. E ele poderia ter me repreendido na hora, na frente. Não. Ele me notificou ali, me pontuou ali, dizendo que iria conversar comigo um pouco mais tarde. Né? Até a educação dele é diferenciada, né? O educar dele era muito diferenciado. Eu tenho guardado até hoje, né, presentes que ele trazia das viagens que ele fazia. Meu pai era navio maníaco, né? Todo ano ele subia no navio por volta do final do ano e só descia em março. Ele ficava dentro do navio janeiro e fevereiro. Meu pai viajou tanto de navio que ele
foi contratado pela Agência Abreu como professor de ginástica, né? Porque ele fazia isso gratuitamente. Ele subia no navio, né? E ele ficava indo e voltando, e ele puxava a aula de ginástica todos os dias no navio, né? Graciosamente, porque ele ia fazer a ginástica dele e acabava envolvendo ali os passageiros, dizendo, pô, vamos fazer junto, até o momento que a Agência Abreu contratou meu pai. Então, meu pai acabou sendo contratado como professor de ginástica do navio, né? Quer dizer, era uma coisa absurda, né? Ô, mestre, fala alguns números aí pra gente também, que depois nós vamos passar algumas fotos, daqueles festivais no Liceu, tem vários festivais lá, né, que eu vi foto em teatro. Falando de, olha, para você ter uma ideia de que o papai era maluco, né, e o que ele era apaixonado por essas coisas, ele anualmente fazia um festival de entrega de faixa, sempre em algum lugar muito bacana. E durante anos seguidos foi feito no Liceu Eduardo Prado, que era na rua Jacurici, ali no Itaim, né? E ali tinha um salão de festas muito grande, que na verdade o salão de festas era um teatro, e ele alugava esse teatro todos os anos para fazer a graduação de faixa. E a gente tem fotografias com aquilo abarrotado de gente, né? E era um festival que começava às 9 horas da manhã e ia até meio-dia, meio-dia e meio, por aí, 3 horas e meia de graduação de faixa, onde ele montava um espetáculo, né? Ele pegava e usava praticamente todos os alunos que faziam uma apresentação. Quem tocava violão ia tocar violão, quem tocava piano, ele arrumava um piano e ia tocar piano, quem sabia assobiar, ia assobiar, quem sabia fazer rolamento, fazia uma apresentação de rolamento. Ele montava historinhas, né? Por exemplo, nós tínhamos muitos gêmeos treinando, né? Então ele pegava no palco, chamava um, né? E dizia: eu soube que você é um corredor, entende? Recordista mundial de velocidade, entende? Que você corre demais. O menino concordava, dizia que sim e tal. Falava: bom, eu queria fazer uma experiência com você. Eu vou falar já, você passa por trás da cortina ali, entende? Sai aqui desse lado, vamos ver em quanto tempo você vai sair, né? E ele falava: já! E entrava o outro. E todo mundo chorava de dar risada, né? Era uma coisa absurda, né? E a criatividade dele de inventar essas coisas, né? Era coisa de... E eu tenho isso, Fábio, tudo documentado, porque ele fazia roteiro por escrito dessas apresentações. Entende? Ô, mestre, eu tive a oportunidade de ver, é impressionante isso que o mestre falou, eu vi assim, recibos, ele era metódico, assim, cara, impressionante, os registros dele... Eu tenho os primeiros recibos do pagamento dele na academia Jorge Grace, assinado pelo Jorge. Qualquer dia a gente precisa ir na casa do mestre, ele tem um cofre que fica do lado de fora ali na garagem. Vocês sabem tudo, hein, Fernando? Impressionante! Se alguém roubar meu cofre... Impressionante! Hã? O dia que entrar ladrão aqui e for no meu cofre, ele vai chorar, vai falar: pô, só tem papel velho aqui, pô. Ô, mestre, assim, vamos mudar um pouquinho do tema, assim, eu sei também que ele era um cascudo também, um casca grossa, porque tem vários recortes de jornal dele fazer lutas de vale tudo, né, de luta livre, lá no Pacaembu, né, quer dizer, ele participou também desse circuito paulista aí de luta. Então, o papai também, ele era atrevido, né? E ele se garantia, vamos dizer assim. Mas ele tinha um defeito muito grande, ele não prestava para esse tipo de coisa pela retidão dele, entendeu? Se ele tivesse uma oportunidade de dar uma cabeçada, se ele tivesse uma oportunidade qualquer, né, de usar de um artifício maldoso para ganhar, ele não usava, né? E a luta dele com o Valdemar, que pelo menos foi o que ele sempre contou, ficou acertado que seria uma luta sem kimono, né, contra o Valdemar Santana. Só que o Valdemar Santana estava dando cabeçada e quem estava arbitrando era o Sakai. E ele falava: Sakai, pô, ele está me batendo com a cabeça. Então, chegou um determinado momento que ele falou: não, desse jeito eu não continuo. E parou, né? E entregou a luta. Na verdade, ele
não foi nocauteado, não bateu nem nada. Ele desistiu em razão da má conduta do Valdemar Santana, né? Era um cara muito polido para essa grosseria toda aí. Exatamente. Exatamente. Não prestava para esse tipo de coisa, não. Ô, mestre, olha só, outra coisa, como é que foi, agora vamos partir já para a transição, né, dele, essa parte de federação, como ele começou a pensar nisso, como é que foi essa história aí? Então, isso o que eu vou falar para você, pô? 1960 para 70, de 60 para 70, porque, inclusive, ontem eu estava vendo um campeonato paulista organizado por ele no Pelezão. Ô, Fernando, você tem que ver cada luta que eu vi ontem, rapaz. Você não tem ideia dessas fitas VHS aí, né? Tem umas lutas que eu vi ontem sensacionais. Orlando Saraiva lutando com Roberto Reiter, entende? Olha, sensacional, sensacional. E o papai tentou fundar a Federação Paulista de Jiu-Jitsu, mas naquela ocasião não existiam 3 academias que tivessem o tal do CGC, antigamente chamava CGC, né? E não tinha, era tudo clandestino, não é o nome certo, mas era extraoficial, né? Porque um dava aula no clube, outro dava aula não sei aonde, outro dava aula não sei aonde. O único que tinha papel em dia era meu pai, né? E depois, um tempo depois, o Oswaldo Carnevale, né? Mas com 2 não dava para montar, precisavam de 3. E ele não conseguiu. Então, ele era muito amigo do Newton Campos, então ele ficou com um departamento de jiu-jitsu dentro da Federação Paulista de Pugilismo. Por isso que todos os certificados da época do meu pai, né, vinham com o logotipo da FPP, Federação Paulista de Pugilismo, né? E assim ele ficou a vida inteira tentando fazer a federação, mas não conseguiu. Como ele organizava esses campeonatos, né? Eu acho que eu, inclusive, já cheguei a contar essa história para você. Ele organizava os campeonatos e, na época, quem tinha aluno era ele. Então, ele fazia o Campeonato Paulista. Ele botava 120 alunos, né? Aí o Orlando Saraiva colocava 5. Aí o Pedro Emetério colocava 3. Daí o Oswaldo Carnevale colocava 10. Aí não sei quem colocava o Jorge não, o Gastão Grace nunca participava, né? Não é, meu jiu-jitsu não é competitivo, não é para isso e tudo. Mas os que tinham, inclusive na época de Campinas, aquele Carlos Luz, né, que chegou a participar com alunos e alguns outros, né, participando ali com alunos, mas meu pai ganhava tudo, até porque numericamente ele era muito grande, né? E eu ouvia os comentários, né? Ganha porque tem um monte de aluno, ganha porque é ele quem pilota, ganha por causa disso, ganha por causa daquilo. Tentaram boicotar algumas vezes, né? O próprio Pedro Emetério, uma vez, invadiu um campeonato paulista com uma delegação carioca, né? Na época, era uma diferença gritante o jiu-jitsu carioca para o jiu-jitsu paulista, né? Era outro degrau. Se você queria jiu-jitsu de casca grossa, Rio de Janeiro, né? Isso aí sempre foi, né? E o Pedro Emetério invadiu um campeonato paulista com, eu não lembro se eram 16, eu tenho a fotografia dessa delegação, né? E ele inscreveu todo esse pessoal, dizendo que era um pessoal que treinava aqui na Vigor, em São Paulo, né? E tudo meu irmão. Esse pessoal, você lembra do nome de alguns aí que estavam lá, de São Paulo e do Rio de Janeiro? Não entendi. O nome de quem participou, de quem veio nessa... Se eu mostrar a fotografia para você, você vai conhecer a maioria. Foi nessa que veio Jacaré... Fábio Santos, tudo inscrito lá. Eu te mostro a fotografia, né? E, inclusive, encontrei o Serginho Malandro outro dia, mandei a foto para ele. Nossa, ele quase desmaiou. Falou, não é possível que você tenha isso. E acabamos interrompendo o Campeonato Paulista, né?
para fazer um São Paulo e Rio. E nós não fomos muito mal, não. De 16 lutas, nós perdemos 8 e empatamos 8. O empate já era uma coisa maravilhosa para a gente, né? E estava o Robson Gracie sentado do lado do cronometrista, que na época era o Ademar, que era o cronometrista da Federação Paulista de Pugilismo, né? E o Robson ficava segurando a mão do Ademar, né? Quando o Carioca estava ali tomando um calor ou não estava conseguindo finalizar, o Robson não deixava o Ademar tocar o gongo, né? Tocava gongo antigamente, puxava. E foi um negócio absurdo, né? E foi um negócio. Hoje a gente conta e morre e dá risada, né? E da família Gracie, alguém lutou? Ou só não, alunos? da família Gracie não. Quem lutou da família Gracie fui eu naquele campeonato que foi feito em Novo Horizonte, quando foi feita a primeira graduação dos faixas pretas do estado de São Paulo, né? Que eu estava no hotel e daí falou: tu vai pegar com o filho do... Não, como é que é? Tu pega com o Carlinhos. Tu vai pegar com o Carlinhos. E aí eu fiz uma com o Carlinhos, né? Naquela ocasião.